Biofabricação, de um modo geral, é a criação de estruturas que são o mais semelhantes possível a tecidos humanos, através de tecnologias altamente automatizadas, como, por exemplo, a impressão 3D, neste caso também chamada de bioimpressão, ou seja, impressão 3D para aplicações biológicas. Qual é a importância desta técnica, Pedro, para a medicina? Existem várias vantagens de utilizar este tipo de técnicas em medicina em geral. Em primeiro lugar, torna o trabalho de criação destes substitutos de tecidos humanos mais fácil, porque é automatizado. Também permite uma maior standardização da própria produção e depois também permite a criação de, caso necessário, uma maior quantidade destes tecidos. Portanto, deixa de ser algo manual e passa a ser algo mais feito automaticamente por máquinas, digamos. E é uma técnica que acarreta riscos depois na aplicação destes tecidos ou não? Não. Eu creio que tem ainda menos riscos do que as técnicas atualmente utilizadas, porque é um processo muito mais controlado. Atualmente, o que se faz para criar este tipo de substitutos celulares é cultura celular em estruturas tridimensionais porosas, mas essa cultura celular é, na maior parte das vezes, feita, digamos que manualmente. Ou seja, tendo uma componente manual muito grande, também existe um maior risco de erro, certo? E também estas estruturas podem ser criadas em grande número, mas provavelmente existe uma maior variação entre todas estas estruturas, apesar de terem sido criadas na mesma altura, pela mesma pessoa, mas sendo um processo feito por pessoas, existe sempre o risco de haver erro. E em que áreas da medicina pode ser aplicada a biofabricação? Qual a sua utilidade na prática? Eu creio que a aplicação mais imediata deste tipo de tecnologia é, digamos que, no estudo de tecidos. Ou seja, por exemplo, podemos utilizar estas técnicas para criar estruturas semelhantes a tecidos em grandes quantidades que podem, por exemplo, ser usadas para testar medicamentos ou fármacos. Pode ser utilizado para descoberta de novos fármacos, ou seja, expondo estas estruturas semelhantes a tecidos a grandes variedades de fármacos e diferentes condições. Outra aplicação é também encontrar tratamentos específicos para um único paciente. Ou seja, cada paciente é diferente do próximo paciente. Existe, por vezes, grande variabilidade no tipo de tratamento ótimo para cada paciente. Neste caso, podemos criar estruturas muito semelhantes entre si, compostas pelas células do próprio paciente e, dessa forma, encontrar o tratamento otimizado, ou seja, o melhor tratamento possível para aquele paciente que estamos a tratar. Portanto, é uma resposta personalizada. Exatamente. Isso abre muitas portas, digamos assim, e muita esperança. Até que ponto é que podemos alimentar esta esperança? Isso também da esperança e das expectativas que são criadas na sociedade, isso é algo bastante delicado e que nós tentamos sempre acautelar, porque quando existem demasiadas expectativas, também podem existir desilusões e nós não queremos isso. Nós o que tentamos fazer é desenvolver esta área passo a passo, muito lentamente e sem criar demasiadas expectativas. Eu creio pessoalmente que esta área científica tem muito potencial e pode no futuro fazer uma grande diferença na saúde em geral. Mas não sei quanto tempo demorará a poder ter um efeito generalizado na população. Mas eu creio que um dia, mais cedo ou mais tarde, isso irá acontecer. Saiu de Portugal há quantos anos? Desde que acabei o doutoramento, tenho estado permanentemente no estrangeiro e, desde essa altura, creio que vão quase 3 anos. E porquê que escolheu a Holanda para desenvolver o seu trabalho? Porque foi uma oportunidade bastante interessante que surgiu, porque
Eu não apenas neste momento faço investigação, e o laboratório em que trabalho é um dos melhores no mundo nesta área, mas também ao mesmo tempo tive a oportunidade de ensinar. Sou responsável por um curso de mestrado, que é o primeiro no mundo, especializado em biofabricação, o que me permite abrir mais portas no desenvolvimento da minha carreira académica. Essa carreira poderá passar por Portugal novamente ou será difícil? Bom, eu adoro o meu país e teria imenso gosto em voltar a trabalhar em Portugal. Adoraria. Mas, obviamente, tudo depende das oportunidades que surgirem. Se eu pudesse fazer o trabalho que faço atualmente em Portugal, obviamente isso seria ótimo. Porque em Portugal é bastante difícil construir uma carreira científica e académica. Por várias razões. Bom, o nosso país não tem os mesmos recursos que outros países têm. Também as políticas para a ciência e tecnologia são um pouco diferentes. E também, de uma forma geral, a carreira científica em Portugal é um pouco menos estável, digamos. Normalmente, depois de um doutoramento, o mais normal é fazer pós-doutoramento, seguido de mais pós-doutoramentos, sem ter grandes perspectivas de avançar mais do que isso na carreira. Isso é bastante frustrante e por isso mesmo é que eu fui para o estrangeiro, porque pelo menos estando disposto a trabalhar no estrangeiro, aumenta as minhas probabilidades de que isso aconteça.